nós somos a luz do mundo. Não tem como a gente fugir disso. Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Por que eu estou te falando isso? Porque onde quer que a gente vá, igreja, nós podemos ser luz do mundo. Pode ser no trem, no ônibus, na escola, no trabalho, onde quer que a gente esteja, nós não somos o ser humano comum. Não que somos melhores que os outros, não. Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, eu sempre falo o quê? Eu sempre falo que se você conhece alguém que precisa de uma visita, e você sabe que essa pessoa está em aflição, está passando por problemas espirituais, físicos, qualquer problema que seja, eu e você, nós temos essa autoridade de pregar para essa pessoa, de falar de Jesus para essa pessoa, porque foi isso que Jesus ordenou. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, ensinar as pessoas, fazer discípulos. Jesus não limitou o Evangelho apenas àquele povo naquela época, não, igreja. A prova diz que nós somos alvo deste Evangelho. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente tem medo de falar com as pessoas do amor de Deus. Talvez você fale assim: ah, Leandro, mas eu não conheço muito bem a Bíblia. Você não precisa ter um doutorado em teologia para pregar lá fora, igreja. Só de você falar o que Deus fez na sua vida, que você era do mundo, que você era um pecador e Jesus te resgatou, isso já toca o coração das pessoas. Você não precisa ficar ali uma hora, Você não precisa ficar ali 1 hora, 2 horas pregando para a pessoa, não. Às vezes é uma pequena palavra. Por quê? Nós pregamos a palavra, nós colocamos a semente no coração da pessoa. E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que ter isso em mente. Todos nós, onde a gente estiver, onde a nossa planta do pé chegar, igreja, nós somos uma flecha na aljava de Deus. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus, para levar aquela pessoa uma palavra de esperança. Talvez essa pessoa está indo para o inferno, mas você vai lá e fala de Jesus para ela, e o Espírito Santo trabalha naquele coração, e essa pessoa é resgatada para a luz. Amém? Amém. Por que eu estou te dizendo isso? Porque essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Mateus 5, versos 14 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Os irmãos podem ser assentados. Então vejam, olha quem que Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Ele não está falando que talvez você seja, ele falou: você é a luz do mundo. Agora, essa luz que Jesus falou não é essa luz natural do sol, ou uma luz artificial que nós estamos enxergando aqui, não é esse tipo de luz, como uma lanterna, não. Eu quero que você entenda que luz é essa. Eu estou falando essa luz, igreja, é da manifestação da vida autoexistente de Deus. É a iluminação divina para revelar e transmitir a vida por meio de Cristo. Ou seja, Deus, ele é a fonte de luz. Olha só o que diz lá em Apocalipse 22, verso 5. Acompanhe comigo. Apocalipse 22, versículo 5. Antes de nós sabermos o que somos nós, luz do mundo, vamos ver primeiro quem é essa fonte de luz, que é o próprio Deus. Apocalipse 22, 5. Olha só o que diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Essa palavra ilumina, sabe o que ela quer dizer, igreja? É uma fonte de luz. É uma fonte de luz. Então, Deus, ele é luz. Para você entender, já você vai entender este mistério, como que essa luz se manifestou a nós. Isso fica bem claro, bem evidente lá em João 1, verso 16. Acompanhe comigo como essa luz se manifestou para nós. Vamos ler o verso 4. Diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora, acompanhe comigo o versículo 6, João 1, versículo 6. Quem é essa luz? Como ela se manifestou a nós? Olha só. Aqui é João Batista falando a respeito de Jesus.
Um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Para que testificasse de quem, igreja? Da luz. Para você entender, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ou seja, João está falando que João Batista não era a luz, mas para testificar da luz. Mas dando continuidade ao texto, verso 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era o seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então veja que a luz é o próprio Deus. O que nós precisamos entender? Talvez você imagine assim, mas será que Deus é uma luz muito forte? Não tem como saber, igreja. Foi a maneira que Deus se manifestou para que a gente entenda quem Ele é. Que é impossível você conhecer Deus na sua totalidade, é impossível. Então Deus ele se manifesta a nós com palavras simples para a gente ter uma ideia de quem é Deus. Então Deus é essa luz, essa fonte de vida, essa fonte de luz. Amém, igreja? Quem entendeu, diga amém. Entendendo quem Deus é, poderia citar outros textos, mas não é esse o meu foco nessa noite. Eu entendi, então, Leandro, que Deus é a fonte de luz. Se Deus é a fonte de luz, então quem somos nós? Somos a luz do mundo. E o que é ser luz do mundo? É ser filho de Deus, querendo você ou não. A partir do momento que você reconheceu a Jesus como seu Salvador, que você se torna filho de Deus, você já é luz do mundo. Não tem como você fugir disso. Não tem como. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo 6. Assim éramos nós, igreja. Olha só. 2 Coríntios 4, verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então nós nos encontramos deste jeito, igreja. Porque o que nós precisamos entender? Enquanto a pessoa não aceita Jesus, ela não consegue enxergar o que há na Bíblia Sagrada. Para ele, para ela, ele não tem interesse nenhum. Ele despreza as coisas de Deus, ele despreza a palavra de Deus. Assim éramos nós quando estávamos no mundo, quando ainda não fomos alcançados pelo Evangelho. Então nós nos encontrávamos nesta situação. Mas Deus ele nos resgatou das trevas para a resplandecente luz. Então eu sou a luz do mundo. Ou seja, a fonte é como se Deus compartilhasse da sua luz conosco, da sua essência conosco. Eu não sou Deus para ser a luz, mas Ele compartilha comigo, Ele compartilha com você essa luz. Por isso que Ele falou, vós sois a luz do mundo. Eu preciso entender isso. E essa luz, ela não mede o homem, igreja. Se é maior, se é menor, não. Por quê? Porque no mundo espiritual, todos nós somos da mesma estatura. Pode ser preto, branco, rico, pobre, alto, baixo, não interessa. Todos nós, Deus olha para nós com igualdade. Porque somos membros de um mesmo corpo. Eu preguei isso esses dias. E vou pregar novamente, mas não vou entrar a fundo, porque não é o foco nessa noite, para você entender a importância que você, nós temos no mundo espiritual para pregar o Evangelho para as pessoas, para falar de Deus para as pessoas. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente se acovarda, a gente tem medo, a gente tem vergonha. A gente pensa assim, será que essa pessoa vai me ouvir? Será que eu vou pregar bem? Será que eu vou saber falar? Será que eu vou saber pregar? Eu preciso entender uma coisa, eu conhecendo a Bíblia um pouco, já é o suficiente para eu falar para aquela pessoa que é Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando você fala isso para a pessoa, você conhece Jesus, a pessoa, não quero saber de Jesus. Aí você insiste, mas você sabe quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Isso toca lá no íntimo do coração da pessoa. Isso vai despertar na pessoa um interesse tão grande, que você não faz ideia. Para você ver como que às vezes a gente não precisa de saber muito para pregar para as pessoas.
Eu estava numa aula, um jovem de uma outra disciplina. Ele nunca ouviu falar de Deus. E assim, a gente numa roda ali, porque era a matéria, ele falou assim, mas vem cá, deixa eu perguntar, o que é ser crente? Vocês aí são da teologia, o que é ser crente? Mas ele quis encurralar a gente, eu falei, não, deixa ele perguntar, só para você entender, igreja, que para pregar o Evangelho, basta você ter essa vontade de ver aquela vida sendo alcançada pelo Evangelho. Aí ele falou, e se um dia eu me tornar crente, e eu me tornar um advogado, e for advogar por uma pessoa que não merece a justiça, suponhamos um ladrão que roubou, e você vai defender ele. Aí tinha um advogado que falou assim, você pode recusar. Aí eu falei, não, meu filho, preste atenção, o crente, o cristão, ele não se preocupa com essas coisas, ele não se preocupa com bens materiais, ele não se preocupa em ganhar dinheiro, porque Deus dá tudo isso se a pessoa quiser. Ele, como assim, Leandro? Falei, o crente, ele se preocupa com as coisas eternas, com as coisas espirituais. Ele, que coisas espirituais, Leandro? Então você vê que isso desperta na pessoa um desejo tremendo, igreja. Aquela pessoa com tanta sede, aí eu tive que me apresentar para o professor e os outros alunos da minha turma ficaram pregando para ele. Então você veja que pregar o Evangelho não é difícil. Basta você ser luz do mundo onde quer que você esteja. Você tem que entender isso. Aí você fala, Leandro, mas eu sou pequenininho, você acha isso? Às vezes nós julgamos errado a nós mesmos. Nós achamos que nós não podemos fazer nada. É lógico que nós não podemos. Quem faz é Deus, mas através da minha vida e da sua vida. Basta a gente estar na posição que Deus quer que a gente esteja. Deus quer levar a sua palavra a alguém, Ele não vai se manifestar a essa pessoa com uma luz muito forte, como aconteceu com Paulo. Pode acontecer, mas Deus vai usar pessoas. Ele vai usar a minha e a sua vida para pregar o Evangelho para essas pessoas. Então, cabe a mim e cabe a você ter essa fé de que eu sou a luz do mundo, em meio à escuridão. Amém, igreja? Eu dei esse pequeno testemunho, que às vezes você acha assim, nossa, Leandro, para pregar eu tenho que falar tanta coisa difícil. Não. Só você apresentar Jesus para as pessoas já é o suficiente. Amém, igreja? Mas eu falei até agora da luz. Por que nós somos luz do mundo? Porque o mundo está em trevas, está em escuridão. Abra comigo em João 3, deixa aberto sua Bíblia aí. O que eu preciso entender? E é bem simples de entender. Nós sabemos que não há a cor escuridão, trevas, mas nós sabemos que a treva e a escuridão por causa da ausência de luz. Isso é básico, é simples de entender. Se o sol se apagar, a terra fica em trevas. Quando há um eclipse, a terra fica escura, sim ou não? Quando a terra gira, que o sol ilumina o outro lado da terra, é porque o sol não está batendo na terra. Ou seja, escuridão é o quê? Ausência de luz. Ausência de luz. E o mundo se encontra nessa situação, o mundo está em trevas, por causa do seu pecado. Ou seja, quem não é de Deus, ele está em trevas. Olha só o que diz em João 3,17. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então veja que o mundo ele se encontra nessa situação de trevas, por quê? Porque a luz não chegou a eles ainda. Mas eu e você, nós somos a luz do mundo. Então, se eu tenho entendimento que isso é espiritualmente falando, quer dizer que a pessoa não pagou a conta de luz e está com a sua casa na escuridão. Não é isso, igreja. Estou falando aqui no mundo espiritual, uma pessoa que está afastada de Deus, está morta espiritualmente, ela está em trevas. É isso que o texto está querendo nos dizer. Então, a pessoa que está longe de Deus, ela está em trevas, ela não enxerga nada. Ela não vê nada. Eu não sei se você já entrou numa mata escura, sem uma lanterna, ou se você já viajou numa estrada
e a luz apagou do carro. Irmão, você não enxerga nada, 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 nada. Assim, uma pessoa sem Deus, ela está em trevas. Ela não sabe para onde voltar, se vai para a esquerda ou para a direita. Assim, é uma pessoa sem Deus. Eu preciso entender isso. Mas, às vezes, a gente tenta pregar para a pessoa não está ouvindo, isso faz parte dele. Você prega para a pessoa pode ser que não acredite, não creia. Zombe de você, porque a pessoa não está enxergando a beleza do Evangelho. Você prega para a pessoa tira sarro de você, zomba de você. É porque essa pessoa ainda está em trevas. Ela não consegue olhar para a Bíblia e ver Deus na Bíblia. Ela não consegue, ele não consegue. Até o dia que essa pessoa for alcançada por esta luz. E Deus vai usar uma pessoa para que a luz do Evangelho chegue até ela e ela possa enxergar, ver Deus através da palavra dele, que foi a maneira que ele se revelou ao ser humano. Aí você se pergunta, como essas pessoas em trevas vão conhecer a luz, né? Mostrando a luz para essas pessoas. É simples assim. Antes de existir a eletricidade, como que as pessoas se locomoviam na escuridão? Com uma tocha de fogo. É simples assim. Até que inventaram a eletricidade. É muito bom, sim ou não? Se não houvesse essas luzes aqui hoje, nós estaríamos em escuridão. Quem aqui já viajou para um lugar que não tem eletricidade? Quem já teve esse privilégio de conhecer em pleno século XXI? É uma escuridão tremenda. Por quê? Porque a eletricidade ainda não chegou lá, essa pessoa não teve conhecimento da luz ainda. Mas pode ser que chegue. Por que eu estou te dizendo essa explicação simples? Porque nós precisamos entender que as pessoas que estão no mundo estão na mesma situação. Eu não estou falando de uma pessoa que faz parte de uma determinada religião, denominação, não. Eu estou falando de uma comunhão com Deus. Uma pessoa que não tem essa comunhão com Deus, ele está em trevas. Ela está em trevas. Por isso que o texto de Mateus diz assim: vós sois a luz do mundo. Eu não sei se você tem ideia do que nós estamos falando nessa noite. Dos textos do início que nós lemos, igreja. Que Deus ele é luz. E se Deus é luz, os seus filhos também são luz. As filhas de Deus também são luz. Mas sabe o que me chama a atenção, o que me intriga neste texto? Olha só, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Ou seja, você não acende uma vela e coloca ela embaixo da mesa. Não, você tem, na época, o que Jesus está falando? Quando acaba a força, acaba a luz, você acende a vela e coloca no lugar alto, para iluminar toda a casa. Só que o que me chama a atenção neste texto é que diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aqui, o texto, Jesus ele chama a nossa atenção. E uma pergunta que ficou no meu íntimo, no meu coração: o que nos faz querer esconder essa luz, igreja? O que nos faz querer esconder essa luz? Tendo em vista que é impossível uma cidade edificada ser escondida sobre um monte. É impossível você esconder uma cidade que está iluminada. O que Jesus está falando? É impossível um filho, uma filha de Deus se ocultar, se esconder, a sua luz não brilhar para as outras pessoas. É isso que o texto está nos dizendo. Mas o que faz a gente, talvez às vezes, se esconder? Será que a nossa luz está apagada? É impossível esconder uma luz. Mas às vezes nós nos colocamos nessa situação. Se eu não sou a luz do mundo, tem algo errado. Ou eu não sou luz, igreja. Porque se eu sou luz, é impossível ocultar uma luz. Ou eu estou vivendo em trevas. Quando nós lemos a parábola das 10 virgens, nós vamos entender que 5 são loucas e 5 são prudentes. E ambas vão ao encontro do noivo. Todo mundo conhece essa parábola, sim ou não? Todo mundo conhece. Aí o noivo demora a vir. E aquelas que não levaram reserva de azeite, o texto diz que elas pedem azeite emprestado. E as prudentes falam: não é justo, como é que eu vou dar meu azeite para você? Pode ser que nos falte, vai comprar azeite. E elas vão comprar azeite. E o noivo vem. Então, quando o texto diz lamparina, na igreja tem que ter azeite, a chama estar acesa. É óbvio isso, é só você ler na palavra de Deus.
Então, se eu estou, às vezes, vivendo na presença de Deus, mas a minha chama não está acesa, a minha luz está apagada, eu não consigo ser a luz do mundo. Eu não sei se você já viu uma vela apagada, que é muito usado nos dias de hoje quando a luz acaba. A vela está lá, mas está apagada, não serve de nada. Se acabar a luz, ela não serve de nada, ela não é luz. Eu quero que você entenda nessa noite duas coisas. O texto vai nos dizer isso. Se eu sou o filho de Deus, eu sou a luz do mundo. Então, onde quer que eu esteja, eu vou iluminar aonde quer que eu esteja, espiritualmente falando. Por que eu preciso entender isso? Olha só o que Jesus disse, lá em Mateus 15, 14. Chaios são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco, no barranco, dependendo da tua tradução. Então eu preciso entender que se eu sou filho de Deus, se eu sou filha de Deus, eu sou luz do mundo. Eu enxergo onde eu estou andando. E se eu enxergo onde eu estou andando, eu tenho capacidade de mostrar para outra pessoa quem é Deus, quem é Jesus. É simples assim. Mas se eu sou uma pessoa que estou na escuridão, eu não consigo enxergar. E eu sendo cego, eu vou guiar outro cego, eu vou cair no mesmo buraco que essa pessoa. Que é o que acontece nos dias de hoje. Nós temos muito, não é nosso caso, mas para a gente entender a palavra de Deus. Nós vemos muitas pessoas, às vezes, que estão afastadas do Evangelho e querem pregar. Uma vez eu tive a infelicidade de ver um desviado, ou um afastado, como você queira chamar, que não estava mais na igreja há anos, ele quis pregar para outra pessoa. E eu ouvindo tudo. Aí a pessoa, você precisa aceitar Jesus, vai para bem. Mas ele falou, mas nem você vai para a igreja, meu. O que você está pregando para mim para quê? Aí eu fiquei olhando e falei, eita Deus. Aí aquele irmão esculhambou aqui no outro irmão. Você nem vai para a igreja, você dá mau testemunho. Olha só o seu testemunho, você quer falar de Deus para mim? Aquele irmão afastado ficou envergonhado. Aí eu lembrei, se eu sou um cego e quero guiar outro cego, não tem como. Eu te trouxe esse exemplo para você entender a situação que a gente se encontra. Se eu sou filho de Deus, e aqui nessa noite eu sei que nós somos filhos de Deus e somos luz do mundo, para a gente entender que a partir de hoje, o que você vai fazer? Eu sou luz do mundo. É o que diz a palavra. Então eu vou compartilhar essa luz com as outras pessoas. É isso que você precisa crer, meu filho de Deus. Por quê? Porque senão eu vou me rebaixando. Eu não sou mesmo. Eu não sei, eu não posso. Né? Aí a pessoa vai se alto. Aí daqui a pouco ele não prega para ninguém, não fala do amor de Deus para ninguém. Eu não estou falando que nós somos alguma coisa, não é isso que eu quero dizer. Mas a Bíblia está dizendo que nós somos luz do mundo. E se eu sou luz do mundo, aonde eu for, não importa o dia, não importa a hora, você é luz do mundo. Amém? Este texto é muito conhecido. Salmo 119. Acompanhe comigo. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Verso 103. Salmo 119, eu estou no verso 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que o salmista está dizendo? Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Igreja, é impossível a pessoa conhecer a Deus, conhecer a palavra e andar na escuridão. É impossível isso acontecer. Não tem como. Porque quando o Espírito Santo ele te convence de que você não vale nada, que você é um pecador, você se humilha na presença de Deus. Por isso que nós reconhecemos a Jesus como nosso Salvador, porque é uma obra do Espírito Santo de Deus. E quando eu entendo isso, a minha visão de ler a Bíblia se torna diferente. Por quê? Porque eu passo a querer conhecer a Deus, e você tem tanta sede de conhecer a Deus, que você não fica sem meditar na palavra de Deus. Você já acorda não com vontade de tomar café, mas primeira coisa, ler o versículo da palavra de Deus. Porque você quer ouvir Deus falando com você através da palavra dele. A sua alma fica com tanta fome, mas com tanta sede,
da palavra de Deus, que você já acorda querendo ler, você dorme querendo ler, você está trabalhando pensando na palavra de Deus, porque o Espírito Santo que está em você é quem faz essas obras. Então, quando eu entendo isso, que a obra que Deus faz na nossa vida, o que acontece? É impossível uma pessoa que é de Deus, está na luz, é luz do mundo, ele fica quietinho, não dá, não tem como. Deus vai usar você, onde quer que você esteja. Mas eu preciso ter essa fé, eu sou luz do mundo, igreja. Amém? Eu quero orar em favor da sua vida. Hoje essa palavra ela vai iluminar o seu caminho. E ela já está iluminando. Porque o texto que nós lemos diz isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai. A tua palavra diz, seu Pai. O Senhor deixou bem claro, e Mateus registrou isso. Que nós somos a luz do mundo. Cada um de nós que aqui se encontra, somos luz do mundo, Pai. E o mundo está em escuridão, está em trevas, Deus. O mundo jaz no maligno. Mas graças a Deus, ó Pai, que o Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou com um alto preço, não com prata nem com ouro, mas com o teu sangue, vertido lá na cruz do Calvário. Pai, em nome do Senhor Jesus, use cada um de nós a partir de hoje com ousadia, coragem, para falar para as pessoas
que o Senhor, o Pai Jesus, é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, para que as pessoas creiam que o Senhor Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pai amado, eu sei que não há uma matemática de pregar o Evangelho, Pai. Não há uma fórmula correta de como pregar. Deus usa cada um como Ele quer, na hora que Ele quer, na situação que Ele quer. Mas eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha usar a cada um de nós para pregar a Tua palavra lá no mundo, lá fora, Deus. É o que eu te peço. Tire toda a vergonha, tire todo o medo, tire toda a timidez. Pai amado, nos capacite com essa ousadia, ó Pai, de pregar o Teu Evangelho àqueles que estão longe do Senhor, que ainda não tiveram o encontro, não conheceram o Senhor ainda, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que a partir de hoje, ó Pai, nós venhamos ser despertados na oração, ó Pai. Na meditação da Tua palavra, Deus. Que a partir de hoje nossa alma venha ter sede e fome, Pai, pela Tua palavra. Que a gente não venha viver sem ler a Tua palavra. Porque, Deus, se a gente não se alimentar da Sua palavra, o Senhor mesmo falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela sua igreja. Nos desperte na oração, no jejum, no estudo da sua palavra, na meditação da sua palavra, pois só assim nós seremos crentes fortes, firmes, na tua presença, Deus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Amém. Jesus, quem quer sentir amém? Amém. Alguém tem algum pedido de oração especial? Uma oração.